Mais de 80 cidadãos estrangeiros correm risco de serem expulsos do país. Isso mesmo. Todos trabalham num complexo comercial em Luanda, só que em situação irregular. Os mesmos foram detidos durante uma operação de fiscalização levada a cabo por uma brigada multissetorial no referido complexo comercial. Veja a seguir. O que você está a ver se parece muito com um complexo comercial. Preste atenção no detalhe. Nada aqui está escrito em português. Mandarim aqui, mandarim acolá, enfim. Parece até que estamos em Xangai. Mas não, meus senhores. Isso é Luanda, município de Pelas. Tudo bem? Vocês trabalham aqui? Isso é fábrica de quê? Mármore. Vocês trabalham nessas condições assim, sem equipamento, sem nada? Este senhor encabeça uma brigada multissetorial que avalia as condições de funcionamento do complexo e a legalidade do mesmo. A operação não é fácil, como devem imaginar. A intervenção das autoridades gera pânico entre os trabalhadores que provavelmente sabem bem que atuam à margem da lei. Preste atenção às irregularidades. Esta fábrica de mármore, por exemplo, funciona e gera lucros, só que não paga impostos ao Estado, nem está preocupada com a segurança no trabalho. O mármore deita um pó, não é? E é um pó que prejudica gravemente a saúde. Como é que vocês trabalham nessas condições? Estamos a visitar mais uma das áreas que faz parte deste quintal. Encontramos aqui uma zona residencial, mas também nesta zona tem inúmeras caixas que contêm produtos. Não, são os lavatórios. São lavatórios, então são lavatórios para comercialização. Essas caixas pertencem a uma loja aqui próxima. Não, dentro desse quintal. Nós fizemos lavatório. Encontramos aqui inúmeras irregularidades, desde fábricas, residências, quer dizer, um cenário todo ele no mesmo local, que não devia ser. Precisa haver uma destrinça, então não existe aqui um cumprimento daquilo que são as normas legais vigentes no país. Nós vamos continuar ainda a visitar esse quintal no âmbito da nossa operação para constatar em loco o que é que ainda podemos encontrar durante a nossa visita. A presença das autoridades agita ainda mais os estrangeiros. Com esses homens todos aqui. Alguns escondem-se como crianças, debaixo da cama. Um outro aspecto de lei violado aqui é que o complexo comercial só gerou emprego para cidadãos asiáticos. Trabalhadores angolanos contam-se nos dedos. Mas um dado é certo: os alvarás estão em nome de cidadãos nacionais. Veja como são conservados os frescos. Só logo à entrada vimos que a própria Câmara ela não está em condições de conservar produtos por causa das condições higiênicas. Os produtos frescos eles têm que ser conservados mediante as espécies. Porque se verem misturado, então estraga o produto. E nós estamos mediante uma câmara que não tem congelação suficiente para conservar esses produtos, porque são frescos. Bem, um profissional de laboratório recolhe amostras dos produtos para melhor análise. Em seguida, é encerrada a câmara frigorífica. Parece que nada do que está aí dentro serve para o consumo humano. E as condições higiênicas dos restaurantes? Temos aqui uma cozinha onde eles confeccionam os seus alimentos em condições sinceramente deploráveis.
Foi feito um abandono dos alimentos aqui. Os indivíduos também saíram a correr diante da nossa presença. O comércio aqui estende-se para o sexo. Isso mesmo. Há uma casa de prostituição de mulheres chinesas e vietnamitas, como confirma este cidadão. Aqui todos os funcionários conhecem que aqui tem uma casa que fazem coisa, mas é de Vietnã. Espera só, seja específico. Aqui tem uma casa de quê? Todo mundo conhece que aqui tem uma casa de quê? De prostituição. Daí para baixo. Daí embaixo da cama. Daí embaixo. Embaixo da cama, daí. Daí. Daí? Embaixo da cama. Daí? Embaixo da cama. Tem, é pessoa? É pessoa. Não? Tem pessoa, tem. Sai. Apanha, não. Levanta. Levanta. Vem mais aí, vem mais aí. Tira os óculos. Está a se esconder por quê? É onde? Mais um. Sai, fica aí. Asfalto. Sai aí. Está a se esconder por quê? Vamos. Bem, os senhores estão escondidos aqui por quê? Isto o quê? Vamos levar para testar. Encontramos aqui produtos suspeitos. Não podemos confirmar a natureza desse produto, temos que levá-lo que é para fazer um teste de laboratório. Quem não deve, não teme. Quem está legal não tem problema com a sociedade, penso que não deve fugir às autoridades. Quando o indivíduo põe-se em fuga e deixa-nos essas provas para trás, porque com certeza que não conseguiram levar tudo, levaram se calhar alguma coisa, não é? Para além dos estimulantes sexuais, também encontramos estas camisinhas e faz-nos crer que é mesmo uma casa de prostituição. Ainda dentro do quintal, um posto médico. Pacientes, aparentemente em estado grave, são atendidos em condições precárias. Esse cartão de sanidade também é falso, né? Guarda só. Verifica esse cartão de sanidade. Vou dar a informação do chefe. Tá bom, mas verifica esses documentos todos. Pois é, tudo aqui funciona à margem da lei que rege o setor da saúde, segundo afirma o inspetor Miguel dos Santos de Oliveira. Nós vamos, com base no decreto 191/10, fazer a apreensão dos medicamentos, é assim que a norma prevê, e vamos fazer, portanto, o encerramento imediato deste suposto centro médico. Os doentes que aqui estão, aqueles que carecem de assistência, vão ser imediatamente transferidos para uma outra clínica. Portanto, este sim é um centro médico, é até uma clínica chinesa legal, que nós conhecemos, e já pedimos a ambulância daquela clínica para vir com um médico deles próprio, um médico chinês, para então dar tratamento aos pacientes. Tratarmos de fazer uma transferência deste centro para aquela clínica. Esse também está bom? Tem uma senhora que está também mal. O complexo comercial CPTA é uma espécie de mundo à parte. Aqui circula muito dinheiro. Inclusive, dinheiro falso. A polícia apreendeu um total de $1.200 norte-americanos. Falsos, claro. Chefe, já foi recolhido este aqui? Chefe, não liga para ninguém. Não, o telefone não tem lá. Senhora, só um minuto. Este cidadão vai precisar de muita calma para explicar às autoridades a origem dos valores. Depois de tudo aquilo que já vimos, tem mais aqui uma prova de que, de facto, este quintal promove o crime dentro deste quintal. Há uma promoção do crime dentro deste quintal. Para além das notas falsas,
Encontramos também aqui uma série de marfins que eles comercializam. Para isso precisam de ter uma autorização. E nós temos aqui, não é, grandes quantidades guardadas. Esta é só apenas uma das amostras em que podemos ver que existe aqui dentro deste quarto marfim. Complicado. $1.200 falsos, 2 quilos de marfim e um montante de 993 mil kwanzas, dos quais 7.000 também são falsos. Mas, atenção! Quem comercializa ou coleciona marfim sem autorização do Ministério da Agricultura incorre em crime de contrabando. A falsificação de dinheiro é crime também, previsto pelo Código Penal, e pode levar o infrator a 8 anos de cadeia. Mais de 80 cidadãos estrangeiros são detidos e correm o risco de serem expulsos do país. Apreendemos cerca de 85 cidadãos de várias nacionalidades, sobretudo chineses e vietnamitas. Portanto, vamos levá-los para a direção provincial da Polícia Econômica ali, o Quinaxis, fazer a triagem e verificarmos o estado migratório de cada um. Se nós temos aqui pessoas a fazerem o consumo de produtos que não estão em bom estado de conservação ou impróprios para consumo, começamos a correr o risco de ter um problema de saúde pública. Para além de que há necessidade de se velar pela legalidade dos estabelecimentos comerciais. E o que nós encontramos aqui são alvarás comerciais emitidos em nome de cidadãos nacionais, mas estão a ser exercidos ou utilizados por cidadãos estrangeiros. Os alvarás comerciais, pelo facto de serem trespassados, também serão cancelados até que os proprietários, no caso os nacionais que cederam, apareçam. E enquanto isso, esse complexo fica encerrado para uma efetiva legalização como tal. A operação de fiscalização sobre atividade comercial realizada no CPTA mobilizou o Serviço de Investigação Criminal, Serviço de Migração e Estrangeiro, Inspeção Geral da Saúde, Ministério do Comércio e dos Transportes. Foram, no total, 80 efetivos. Pois é, uma operação encabeçada pelo Serviço de Investigação Criminal e está aqui representado pelo Superintendente-Chefe Miguel Ambrich, e é consigo que começo. Pergunto-lhe, a polícia obedece a algum calendário para realizar atividades como esta? Na verdade, a polícia de investigação, o Serviço de Investigação tem feito algumas operações com regularidade, mas desta dimensão requer um certo cuidado. No entanto, isso requer uma certa preparação, tendo em conta o número de efetivos e meios mobilizados para essa operação. Mas esta regularidade, estamos aqui a falar de quanto em quanto tempo é que normalmente a polícia leva a cabo operações como esta? Elas são periódicas, desde que antecedem de um trabalho de inteligência, porque nós, como Serviço de Investigação Criminal, antes de qualquer ação de enfrentamento, mobilizamos forças operativas para que se faça um trabalho de inteligência, busca, recolha, tratamento de informação. Então é com base nestas informações que vamos obtendo que vamos programando ações de enfrentamento. E o Serviço de Investigação Criminal trabalha sempre com outros ministérios? Quando o assunto está relacionado a operações como estas, a estabelecimentos comerciais, enfim? Correto. Nem sempre, mas neste caso nós achamos ser mais producente, não é? Tendo em conta que do levantamento feito, revistamos que havia várias infrações e elas de natureza de saúde pública, de natureza comercial e criminal. No entanto, nós achamos que, de facto, se fôssemos a operar em conjunto, teríamos maior proveito e maior rentabilidade na nossa ação. Tá, muito obrigado pelos seus subsídios. Vou passar agora para o nosso jurista, o Dr. Itiandro Sloven Simões. Doutor, qual é a avaliação jurídico-legal que se oferece fazer em relação ao que vimos? Bem, uma nota preliminar para, mais uma vez, este trabalho que a polícia fez, uma demonstração clara de que as preocupações de segurança pública da polícia estendem-se a
quaisquer segmentos da nossa vida social, quer grandes entes económicos, quer pequenos entes económicos, e independentemente da sua nacionalidade. Por isto, deve-se parabenizar a polícia por mais uma atuação. Agora, quais são as questões que juridicamente poderão aqui ser relevantes? A primeira tem a ver com a situação da moeda falsificada. É papel moeda, mas pronto, isto é moeda. A Lei 3/14 criminaliza a passagem e a colocação de moeda falsa ou falsificada no mercado com penas diferenciadas. Se quem estiver a utilizar a moeda falsificada estiver a fazê-lo em concerto com o falsificador, que é o caso de alguém que falsificou a moeda e pediu a um indivíduo de um estabelecimento comercial para poder colocar a moeda circular, exato. A pena, que era de 2 a 8 anos pelo artigo 207 do Código Penal, foi alterada para uma pena de 1 a 9 anos. Agora, se a pessoa estiver a fazer atividade sem concerto com... Se a pessoa estiver conscientemente a utilizar uma moeda ilegal sem concerto com o falsificador, a pena aplicada é reduzida no limite máximo a 1/4. Isto é, será de 1 ano a até 27 meses, estamos a falar. De 1 ano a 2 anos e 3 meses. Agora, se a pessoa foi enganada e recebeu uma moeda falsa e percebe-se após esta situação que a moeda é falsa, não a destrói nem a entrega às autoridades competentes e pronto, procurar o próximo azarado. Exatamente. A pessoa é punida com uma pena que pode ir até 1 ano de prisão ou com multa. Exato. Doutor, há aqui um aspecto muito importante. Na sua opinião, acha que daquilo que vimos nesta matéria, estamos aqui em presença de supostamente um grupo de pessoas que formam uma rede de criminosos? Esta é uma questão muito interessante, saber se estão a trabalhar simplesmente em comparticipação ou se é mesmo uma organização que se dedica à prática de crimes. Do que se levantou ali, verificou-se uma habitualidade na prática, pelo menos, de alguns crimes. A ser provado que estas pessoas reiteradamente utilizavam aquele espaço e aquele nome da empresa para cometerem os crimes, vimos o primeiro crime e os outros que poderemos falar já a seguir, haverá, além dos vários crimes que cometeram, haverá aqui também o crime de associação criminosa, que é quando nós, de modo concertado, utilizamos uma organização para dedicarmos à prática de crimes, quaisquer deles que sejam. E repare que a questão do Marfim, isso é bom deixar-se claro, é um crime, constitui um crime de agressão ao ambiente, está previsto por artigo 30 da Lei 3/2014. E este crime, atenção, não é só para quem vai abater o elefante. Quem adquirir, quem alienar, quem transportar, quem detiver peças de flora ou fauna legalmente protegidas, incorre igualmente numa pena de 6 meses a 3 anos. Isso é uma questão que deve ser clarificada para o caso vertente. Exatamente. E ficou aqui claro nos subsídios do doutor Itiandro. Quer dizer mais alguma coisa, doutor? Há mais algumas questões muito breves. A primeira, vimos aí um médico. Há profissões como a do médico, a do advogado. Quem se arrogar da qualidade de advogado ou de médico, sem estar inscrito na respectiva ordem profissional, ou mesmo, por exemplo, da qualidade de perito contabilista, e praticar atos nesta profissão, comete um crime, que é um crime de exercício legal de função, que é de uma função que exige um título, e corre uma pena que pode ir até 2 anos.
E quanto à questão dos estrangeiros, atenção que há um decreto, que é o decreto 06/2011, que regula os contratos de trabalho a serem celebrados por cidadãos estrangeiros. Este regime exige que haja parceiros prévios do Ministério da Administração Pública, Emprego, Trabalho e Segurança Social, peço desculpas, e do Serviço de Imigração de Estrangeiros, e limita, não é, para os casos em que seja necessária a presença de um estrangeiro, e se o contrato, se o título que lhe for atribuído para vir ao país, o visto de trabalho, for, por exemplo, parceiro da construção e a pessoa depois dedicar-se a outras profissões, deverá ser cancelado, porque há mesmo, de facto, suspeita de prática aqui de ilícitos que violam a lei sobre o regime jurídico da entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros no nosso país. Muito bem, doutor Itiandro Slovin Simões. Doutor Pedro de Castro Maria, resumidamente falando, pergunto-lhe qual é o perigo que o país incorre enquanto Estado se não se combaterem ações como estas que vimos na reportagem? Um dos maiores perigos, e provavelmente aquela que temos que prestar muita atenção, é passar a ideia a muitos indivíduos da comunidade internacional da inexistência de um Estado organizado, o que tornaria, nesse caso, vulnerável as nossas fronteiras, e qualquer cidadão estrangeiro pensaria que aqui poderá aportar e fazer o que bem lhe aprouver, ao arrepio das leis e ao arrepio dos nossos hábitos, das nossas normas, da nossa cultura. Se é verdade que temos que exigir para os cidadãos nacionais o cumprimento das normas, quer elas sejam culturais, econômicas, jurídicas, quer elas estejam plasmadas no ordenamento jurídico ou não, imaginem aqueles que nos vêm visitar devem vir de boa fé para que também sejam recebidos de forma amistosa. Há depois o problema dos crimes contra a economia, corre-se o risco de o Estado ser prejudicado na medida em que não haverá de arrecadar do ponto de vista fiscal algumas receitas, enfim, a introdução. Há também aqui o problema depois de se dar a ideia de uma certa desorganização social, enfim, há aí também possibilidade de vários conflitos. A todos os níveis reprovável. Exatamente, é preciso de facto que medidas fortes, corajosas para pôr fim a esse tipo de práticas sejam levadas a cabo.